Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter um momento muito especial de bate-papo, de mesa com a Ana, o Vini, o Paulo. A gente vai conversar um pouco sobre jornada cristã. A gente tem muito esse costume aqui na F-Hop de conversar sobre a jornada cristã, de debater sobre os desafios, sobre como ela funciona e até quebrar um pouco do romance, da ilusão por trás disso. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. E eu vou logo começando perguntando para eles vão trazer um pouquinho de perspectiva da vida deles, como isso funcionou, de coisas que foram importantes para a jornada cristã. Partindo do princípio que nós temos, quando nós nos convertemos, a tendência de achar que a vida cristã é insana, que eu tenho que correr, que eu tenho que ser intenso e tenho que graduar em várias coisas no máximo de tempo possível. O problema é que eu me converto com 20, com 15 anos e eu ainda tenho um tanto de 70, 50 anos pela frente para caminhar. E então a gente tem que lidar com o que é importante para ter essa visão de longo prazo. Como que eu construo uma vida cristã que vai me fazer chegar com 80 anos ainda amando Jesus, ainda consistente. Quem quer começar falando um pouco sobre isso? Acho que eu posso começar. Eu acho que para mim, assim, uma das coisas que tem me ajudado demais na minha jornada é o que eu chamo de disciplinas espirituais, né? Só que a gente sempre vai para as disciplinas mais clássicas, né? Oração, leitura bíblica, que são importantes. Mas eu tenho dedicado o último ano, por exemplo, a estudar disciplinas que eu chamo das não convencionais, né? Então, disciplina de destino, disciplina de propósito, disciplina de intencionalidade, que é mais assim, quando a gente vai ler, por exemplo, na Bíblia, o salmista, muitas vezes ele fala assim, decidir buscar a Deus, né? Então, me lembrei, e uma das disciplinas que mais tem me impactado é essa, eu chamo de disciplina de propósito, que é um realinhamento, né? Então, eu preciso sempre estar me lembrando de qual é o meu propósito, o que Deus está fazendo na minha vida, né? Seja com investir, sei lá, 30 segundos no dia, que é muito pouco, mas você, pera, o que está acontecendo aqui? Deixa eu me realinhar nesse momento aqui. Disciplina de propósito, acho que eu nunca tinha pensado em propósito como uma disciplina. Porque a gente pensa propósito, tipo, propósito chamado, né? Então, tipo, que é o que eu descubro e vida, acabou. É a meta, Sim. não como um meio para alcançar algo, não como Sim. parte do dia a dia. É parte, exatamente. Geralmente eu faço durante o dia, assim. Se às vezes eu estou sentindo que alguma coisa está desalinhada, alguma coisa estou estressado, não estou prestando atenção, estou perdendo foco. Assim, pera, eu preciso me realinhar. É questão de gastar 30 segundos. Deus, o que você está fazendo agora? O que você está fazendo que eu não estou vendo? O que eu estou fazendo aqui que está fora do eixo? E muitas vezes, porque assim, a gente, quando você lê lá em Lamentações, né, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. A gente geralmente usa isso na vida cristã, mas a gente esquece que aqui esse versículo começa com quero, né? Tipo assim, é uma escolha, é uma opção de você conseguir se realinhar com a esperança. E o capítulo é um capítulo tenso, se você for ler Lamentações 3. O livro Mas aquele capítulo ele começa mega dark, cara, né? Tipo, você me abandonou, você esqueceu de mim, né? E ele fala assim, tipo, que Deus vê sim as dificuldades, Deus vê sim os momentos difíceis, mas eu quero trazer à memória, e ele realinha. Aí você vê quase como se fosse uma transição de posicionamento dele, né? Então, se eu pudesse trazer uma dica de jornada cristã, primeiro, né, pesquise disciplinas diferentes, né, não só as disciplinas clássicas, né, formas que são formas simples, né, e quando eu entro nesse caminho, eu começo a pensar assim, como que eu consigo trazer à memória? Quais são os elementos do meu dia a dia, disciplinas que eu consigo para realinhar o meu tipo, o meu propósito, o meu dia, né? Seja com... E eu tenho um monte, né? Mas seja com, tipo, olha, eu tenho uma foto da minha família, que é uma forma de eu realinhar. De, cara, não, pera, deixa eu me realinhar aqui. Eu tenho na minha mesa... Tira do automático, né? Tira do automático. Eu tenho na minha mesa, por exemplo, a gente tem muito calendário, né? Que a gente tem muita agenda, essas coisas todas. Mas eu tenho na minha mesa um calendário físico, que todo dia eu tenho que virar para setar a data do dia. Né? Hoje é dezembro e tal. E é uma forma simples, mas é uma forma de eu realinhar e falar, olha, é um novo dia. Deixa eu me realinhar. Então. Legal.
Legal que são hábitos que vão ensinando o coração a viver aquele dia, né? Sim. Mas é interessante porque isso que a Ana falou, que normalmente a gente lida com essa questão de propósito como se fosse, eu tenho que descobrir meu propósito. Então, eu vou descobrir se eu sou um pastor, se eu sou um evangelista, eu me converto nessa perspectiva, eu tenho que descobrir o que eu sou, com o que eu tenho que gastar a minha sempre nos 5 vida. ministérios, né? E sempre dentro de algo muito... Uau, assim, Deus vai me levar para as multidões, Deus vai me levar para a África, Deus vai me levar, sabe? Mas Deus é dinâmico, então às vezes o propósito ele vai tendo essa coisa dinâmica pro dia, de viver aquilo para a glória de Deus na família, no trabalho. Muito legal, muito legal. Deixa eu falar um pouquinho de como eu vejo essa situação toda. Eu cresci dentro da igreja, mas vocacionalmente também nesses meus 18 anos dentro do ministério. E uma das coisas que me dava força para seguir nos dias maus e nos dias difíceis era a convicção. Eu tinha que olhar para algum marco na minha vida para que eu me lembrasse do que aconteceu lá e eu permitisse que o impacto daquilo que aconteceu me alimentasse no momento da crise. Eu lembro de um dia quando eu fui e procurei a liderança do ministério porque eu estava sentindo-me desconectado, frustrado com algumas coisas. E eu falei, poxa, eu vou procurar todo mundo, eu vou falar para a galera que eu estou indo embora, que eu vou sair, que eu vou deixar tudo para trás. E aí, na hora, eu senti o Senhor falando comigo qual era a convicção que tinha me sustentado até ali. E essa seria a mesma convicção que ia me manter na próxima estação. Eu acho que essas ferramentas, elas são todas incríveis, elas são muito boas, mas elas só são ferramentas se elas não estiverem alimentadas por algo maior do que o hoje e o agora. Então, eu tenho essa frase que eu carrego comigo e com a Amy, e eu sempre falo para ela, nós não podemos tomar decisões drásticas fora do lugar de intimidade, fora do lugar de sensibilidade do Espírito Santo, porque senão eu vou entrar num automático de ferramentas para me tirar do automático e eu vou só ficar correndo em torno dos meus próprios sonhos e desejos. Então, uma parada que me ajuda muito é basicamente a mesma coisa que o Paulo está falando, é me lembrar do propósito, é lembrar da convicção. Então, tenho momentos da minha caminhada no Brasil nos últimos 7 anos que várias vezes eu pensei, será que se esgotou o tempo? Será que já deu o tempo do meu propósito? E aí eu encontrava algo maior do que a minha frustração momentânea. Então, eu acho que manter registro dessas coisas nos ajuda muito. Entendi, escrever, né? Gravar. Eu tenho a mania de gravar. Quando eu tô na sala de oração, eu sinto Deus falando comigo, eu pego o meu celular e eu gravo a minha fala ali para eu lembrar daquilo ali no dia que eu precisar. Porque eu não gosto de pegar caderno, sentar e fazer letrinha de forma e não curto essas paradas. Mas eu pego o telefone e eu falo comigo mesmo, sabe? Eu falo comigo mesmo, te lembra? Deus falou isso aquela vez. Você não tá aqui por isso, você não tá aqui por aquilo. Legal. E aí, às vezes, de maneira aleatória, eu tô limpando meu telefone. Eu tô lá com a memória toda zoada. E eu começo a tirar os arquivos e me dou de cara com esses áudios que eu gravei nesses momentos e meu coração é encorajado novamente. Eu acho que a gente tem que encontrar ferramentas no dia a dia que vão nos ajudar a manter o foco da caminhada de fé, né? E eu acho que é criatividade, né? Tipo, entrar dentro disso que não é um formatinho fechado. Tipo, a caminhada de fé não é uma coisa só para todo mundo, mas que você tem que se adaptar dependendo do que acontece na vida, de onde você tá. Mas acho que para mim, uma das ferramentas que mais falou comigo, que é ferramenta mesmo, é comunidade. Tipo, fazer essa vida com pessoas. Então, eu sou muito independente, muito. Eu gosto de ele tá. O que eu mais gosto é fazer sozinha, é lidar, me resolver e demais. E os momentos que eu mais fiz besteira, ou que mais difícil foi quando eu fiquei sozinha em casa, foi quando eu enterrei os problemas, foi quando eu não contei pra ninguém, foi quando, sabe, eu tive que encobrir e meio que viver duplicidade, porque você não quer expor. Então, eu acho que esse lugar de comunidade leva a gente pra essa coisa de vulnerabilidade, que é uma coisa que a gente fala muito aqui nas nossas escolas, né? Mas que é real. Então, essa vida em comunidade faz toda a diferença.
se você tá num dia bom, se você tá num dia ruim, se você acredita no Senhor, às vezes aqueles pensamentos bizarros, eu falo que são minhocas na cabeça, que se você externaliza para outra pessoa, a pessoa olha para você e fala, mano, o que você tá falando? Sim, de onde veio isso, né? Então traz mais esperança, né? A gente não nasceu para viver sozinhos, né? É uma vida de dependência Não do precisa, Senhor. né? Jesus E não carregou a precisa. galera com ele. Então, Sim, momentos sozinhos com o pai, certo? Tipo, beleza, não, nada substitui intimidade, mas quem disse que vida cristã é apenas só você e Deus? Sim. Sabe? A gente foi feito para viver em corpo. Então, acho que comunidade para mim foi o que mais marcou, assim, da minha caminhada. E que eu levo comigo. E comunidade não é física, né? A comunidade, ela também é um lembrete de que você não chegou aqui sozinha, né? Você não tá sozinha. Que tem um grupo de pessoas ao seu redor que tá vivendo essa história junto com você. Com situações pontualmente diferentes, mas está no mesmo barco que você. Sim. Hoje a gente teve um tempo de oração na sala de oração e tá aí 2022. Um ano inteiro a ser vivido, vários sonhos, várias coisas para buscar em Deus. Mas eu confesso que, porque eu sou uma pessoa que gosta de ter o controle da situação, eu gosto de antever as coisas, de prever, de me preparar, quando é início de ano, é sempre um momento que me desestabiliza, porque eu não consigo, principalmente nos dias que a gente está vivendo, você não tem como prever economicamente como o país vai estar, você não consegue prever planejamentos, eventos, não vai ter, assim, todo mundo fala, logo toda essa coisa de pandemia passou. Cara, pode acontecer um detalhezinho ali, todo mundo parar de novo e desestabiliza. E eu estava sentado na sala de oração, um missionário pegou o microfone e leu uma passagem de Isaías. E aí eu comecei a falar com o Senhor e o Senhor começou a me lembrar como traz estabilidade para minha vida sentar diante da palavra de Deus. Mano, muito. E simplesmente, permitam-me a franqueza, reclamar para Deus, sabe? Porque quando você vê os Salmos, você vê Davi falando, Senhor, quebra os dentes dos meus inimigos. Eu falo assim, nossa, Davi, que franco. Mas Davi não falava real, isso né? para os outros, né? Davi falava isso para Deus. E eu acho que o lugar da oração, somado a se colocar diante da palavra de Deus, esse jovem orava hoje, a passagem de Isaías que fala que os jovens correrão, os moços se cansarão, mas aqueles que esperam no Senhor terão suas forças renovadas. E eu comecei a falar, Senhor, há uma promessa isso. O Senhor prometeu e o Senhor não mente. O Senhor também não se engana. O Senhor disse que se eu esperar em você diante de 2022, eu não vou entrar fraco nas minhas forças e eu não vou entrar desgastado. Sim. Eu vou entrar renovado. E eu quero depender do Senhor, não das estratégias humanas que nós temos aqui. Cara, construir igreja, ministério, carreira, sonhos, é fácil hoje numa sociedade extremamente ativista, todo mundo falar para você, tem que planejar, tem que ter metas, tem que ter objetivos, tem que ter essas coisas. Faz bem, Mas né? você fica tão obcecado com isso que você esquece que tem um maestro dessa sinfonia toda que ele não se encaixa nos teus planos ou nos teus esquemas terrenos. E levantar os olhos e olhar para ele me traz esse senso de calmaria em meio ao caos, de paz em meio ao caos, que assim, Senhor, eu vou fazer minha parte aqui, eu vou planejar, eu vou ter os objetivos, eu vou combinar com o pessoal para onde a gente está indo, mas no final do dia eu quero poder descansar, que o Senhor tem um caminho maior, melhor, uma ideia aperfeiçoada, um propósito que eu não enxergo, e é nisso que eu descanso. Se eu descansar nos meus planos, os meus planos vão fracassar e eu vou sentir que o chão vai ser tirado debaixo de mim. Então, é uma das coisas que eu faço. E eu acho que uma das coisas que tem muito a ver com o que você ensina pra gente é essa questão da beleza de Deus, né? Então, se eu não acho que ele é bom, que ele é belo, que ele tem o melhor pra mim, que os planos dele são mais numerosos que areias do mar, os pensamentos dele ao meu respeito, que são bons, e que os planos que ele tem são para um fim que eu desejo, eu não abro mão do controle. Essa palavra contemplar a beleza de Deus, ela é, às vezes, você não consegue tocar nela. Você não consegue definir ela, porque quer dizer, né? Deus, você não vê Deus, né? E Deus não é visível, ele não pode ser tocado, ele não pode ser medido. Então, uma outra palavra, uma outra frase para a gente falar contemplar a beleza de Deus é contemplar o caráter de Deus. Entender, é olhar né? para o caráter estudar. dele e falar, não, o Senhor faz assim, o Senhor não faz assim.
O Senhor trabalha dessa maneira, o Senhor não trabalha dessa. E quando você começa a encher a sua mente dessas verdades, você está contemplando a beleza de Deus, você está contemplando o caráter que o torna quem Ele é. Então, eu acho que pensar nisso, botar o seu pensamento, seu olhar, seus ouvidos, fechar os seus olhos e tentar ver como é que Deus está fazendo agora nessa área da minha vida, o que é que Ele tem para falar nisso, traz o senso do propósito, traz a calma, traz a perspectiva correta. A gente não toma decisão na pressão da situação. Quantas pessoas me procuram tanto para se lançar para dentro de ministério ou para fora de ministério, porque uma situação extremamente pontual acontece e gera pressão, e a pressão é às vezes pequena ou grande, mas para aquela pessoa tira, desestabiliza total. E às vezes tudo que precisava era se assentar em um lugar quieto, numa sala de oração, ou no quieto do seu quarto, pegar aquela Bíblia e falar assim: Deus, como Paulo diz, realinha o meu propósito, me ajuda a focar novamente aqui, me lembra porque eu tô aqui, me lembra porque eu tô aqui. Muito bom. Então, para mim, a oração somada com se colocar diante da palavra de Deus traz esse senso de calma. A gente fez recentemente uma leitura, né, na sala de oração, a gente leu o Novo Testamento todo. E por mais técnica que foi essa nossa ação de sentar lá, pegar a Bíblia e ler 10, 15 capítulos, quando eu fiz a minha leitura, eu saí de lá com a minha cabeça borbulhando de inúmeras coisas e insights que eu tive durante a minha leitura. E coisas que eu não vejo na correria do dia. Às vezes você pega um versículo bíblico, que versículo legal, vou montar uma pregação, numa aula aqui. Mas quando você para minutos vão passando, 1 hora passou e eu estava lá lendo e eu comecei a olhar para aquela narrativa toda, para a história toda e ver detalhes que Deus estava fazendo. Então, cara, sim, tem outras maneiras de disciplina espiritual, mas a simplicidade das básicas às vezes é tão despercebida e passa corrido que nós perdemos a riqueza dela. Sabe aquela coisa de o que é que está rolando agora, o que é uma coisa nova, o que é uma ferramenta nova que a galera está fazendo, o que está na moda. E aí, esquecer de sentar e abrir Lucas 12 e Jesus, o que você fala sobre te seguir? Como é que é te seguir? Eu estou te seguindo aqui, está difícil, o que você tem para dizer nisso? Então, algumas das coisas práticas, né? E uma das coisas, você está falando, por exemplo, de comunidade, que eu acho bem legal, quando você olha em 2 Crônicas que fala, né, da Assembleia Solene, e ele teve a visão do trono. Uma das coisas, quando ele fala aquela passagem clássica do Santo, 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 os anjos, na Bíblia, quando você vai ler, ele fala, e os anjos olhavam uns aos outros, eles diziam uns para os outros que Deus é santo. Eles não estavam dizendo a Deus, eles estavam direcionando, tipo, você está vendo o que eu estou vendo? Ele é santo, ele é santo. Então, quando você cria esse elo, um elo santo, né, onde eu estou te dizendo, ele é santo, ele é santo, ele é santo, tipo, nessa comunidade, nesse partilhar tipo, da revelação da glória de Deus, tipo, existe vida. É ali que a glória de Deus tipo, se manifesta e enche o templo, né? E aquela presença desce. Então, muitas vezes a gente esquece, porque, que nem você falou, a gente entra num momento que tipo, é só eu e ele. Tipo, é só eu e ele, eu vou olhar para ele. Aí a gente esquece que, tipo, olhando uns aos outros, declarando a santidade de Deus, foi que a presença desce, né? Juntamente com todos os santos, né? Que Paulo fala também, juntamente com todos os santos, compreender a largura, altura, a profundidade, que tem um tesouro sobre a revelação de Deus escondida nos relacionamentos, escondida e não no relacionamento sempre do eu te amo, e irmão querido, aquela coisa de culto de domingo, mas o relacionamento do dia a dia, da conversa, do aguentar o choro um do outro, de aguentar as reclamações pro outro sobre Deus e de redirecionar, ajudar a alinhar. E entender que tipo, a vida cristã tem altos e baixos, né? Sim. Tipo, não é só não é o topo do monte toda hora, né? Tipo, a gente... sensação de conferência, né? Paulo teve as viagens missionárias dele e tudo mais, mas a gente esquece que ele passou 14 anos fora do radar, né? Ninguém sabe o que aconteceu. Então, tipo, eu acho que descartar essa realidade, Lamentações 3, tipo, você vê que antes dele falar quero trazer a memória que me dá esperança, ele estava reconhecendo, tipo, as dificuldades, que, tipo, cara, tá difícil, o que está acontecendo aqui? Então... Tem uma escrita aos Hebreus, que quando você lê a carta de Hebreus, você percebe que ela é uma carta tensa, porque o escritor ele escreve para uma igreja
que tinha saído do judaísmo e está pensando em voltar para o judaísmo. A pressão está vindo, aí ele fala, vocês ainda não sofreram perseguição ao ponto de morrer, escorrer sangue de vocês ainda. E no meio de toda a dificuldade dos hebreus, daquele grupo de cristãos ali, ele tem esse versículo de Hebreus 10, 25, que ele fala... 25 não, Hebreus 10, 10, 25. Ele fala assim, não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. E esse dia é o dia de D maiúsculo, né? É o dia do Senhor. Ele diz assim, vocês estão no meio de caos, está difícil, tem perseguição, vocês querem desistir, vocês querem olhar para trás. Então eu tenho uma ordem para vocês, não abandonem a prática de se reunir. Então ele conecta essa coisa do você está fraco, você está sozinho, você está se sentindo perseguido, você está querendo desistir. A receita disso é não abrir mão de se reunir. Ainda mais em luz de que aquele dia se aproxima, porque vocês vão animar uns aos outros, dando a entender que a igreja daquela província ali, onde quer que eles estivessem, eles estavam desanimados, querendo desistir. Então, às vezes, a gente percebe que tem alguém que, faz tempo que o cara não vem na igreja, faz tempo que eu não vejo fulano de tal, e normalmente você vai ver essas pessoas tão desanimadas, tão frustradas, tão tristes, alguma coisa aconteceu que desestabilizou. E aí o escritor de Hebreus vai nos lembrar, então, eu já falei sobre isso, quando vocês estiverem desanimados, frustrados, querendo desistir, aí sim corram para a reunião dos santos. Aí sim sejam intencionais em ter comunhão, para que vocês sejam animados uns pelos outros. Não tem como eu me animar se eu estou desanimado, né? Eu preciso de um fator externo, de algo que venha de fora para dentro e me ajude a olhar com uma perspectiva nova. Acho incrível essa ordenança dos hebreus, de não abrir mão da reunião. E em dias onde igrejas acontecem online. Sim, eu ia falar isso agora. Em dias onde a pessoa fala assim, eu estou desanimado, eu estou frustrado, eu estou mal, vou assistir o culto online. Aí eu já não vou. Isso quando é uma vez que outra, né? Porque tem pessoas que estão entrando no hábito de... Eu não sei nem se dá para usar essas palavras na mesma frase, de congregar online. Mas existe algo que acontece na reunião dos santos. No abraçar, no olhar no olho, no orar juntos, no simplesmente ver a alegria de Cristo habitando no meio dos irmãos e você sair falando, cara, quer saber? Eu tive uma perspectiva diferente só de ter ido lá e ter me reunido com as pessoas. E às vezes não é nem o culto, às vezes é uma reunião mesmo. É um encontro, é uma janta. Mas é sair do teu é estar lugar, ali com os santos. E vai muito com o que você falou algumas semanas atrás com relação a ter relacionamentos intencionais. Você precisa de pessoas que vão te ajudar a crescer, que vão te forçar a tomar o próximo passo. Você tem que ter relacionamentos ou amizades, né? Que você pode ter essa confiança de, cara, eu preciso me abrir aqui, eu preciso que você me ajude a olhar o que está acontecendo dentro do meu coração. Tem essa voz na minha vida, né? E eu acho que muitas vezes a gente acaba sem querer perdendo isso no online, porque você perde essa intencionalidade, né? Assim, cara, deixa eu ir atrás de alguém que vai me forçar a crescer. Não só alguém que vai me deixar na zona de conforto, mas que vai abraçar e falar, cara, eu te amo e eu preciso que você tome esse próximo passo comigo, que você mude essa área da sua vida, que você cresça nessa direção. Ou até mesmo você ser essa pessoa para outros, né? Aquela coisa de, cara, quantas pessoas o Senhor está derramando dons, talentos, habilidades, sabedoria e por X questões da vida parece um estanque parado, é água parada e não tem para onde correr essa água, fica jorrando, fica entrando, mas não sai. E eu acho que é uma A gente pena, sempre né? vai atrás de relacionamentos. Ou você vai procurar os relacionamentos certos, ou você vai procurar os errados. A gente vê, quando você estuda a história da igreja, você vê os pais do deserto e toda aquela visão monástica da vida, onde os homens procuravam solitude para estar com Deus. Você chega no final da vida de... Eu não sei, nem sei como é que fala o nome dele em português, é Anthony the Great, que chega no fim da vida dele e ele percebe que, na verdade, o que ele precisava era ter corrido para a comunidade. E eu vejo assim, trazendo para o nosso contexto atual, você pode evitar a comunhão com os santos, mas logo você está na comunhão dos ímpios. Não tem como você evitar isso. Isso é forte. Você pode evitar. Não, eu não quero estar, eu não quero estar ali, eu não quero estar ali. Mas você vai estar com alguém. Em algum momento você vai estar. Porque o coração humano foi feito para se relacionar. Ele foi feito para estar em comunidade. É venenoso para a gente e não completa o cristianismo, não condiz. Porque Jesus resumiu tudo em amar a Deus
e o segundo mandamento, amar o próximo. Então, se eu só vivo para amar a Deus, que segundo 1 João não é possível amar a Deus e não ter essa outra parte, está incompleto. Então o cristianismo está todo em bases de areia e qualquer coisa vai tombar. Mas o Paulo falou uma coisa agora há pouco que me lembrou também de algo que me ajudou na minha própria jornada pensando em longo prazo, porque eu vivia muito frustrada com a inconstância, com a instabilidade. Eu sou uma pessoa mais estável, então esses altos e baixos me deixavam louca. Eu sempre achava que o baixo, que os momentos de crise, os momentos em que eu não estava tão queimando por Jesus, eram momentos que eu estava me frustrando na jornada, então que eu estava sendo mal sucedida e que minha vida não estava dando certo. Eu ficava tentando rever o que eu fiz de errado agora, por que meu coração não está queimando aqui, por que eu não estou com tanta vontade de orar agora nessa semana. E assim a vida ia acontecendo e eu ia sempre ficando frustrada. Até que eu acho que foi bem no meu Fascinação que teve esse entendimento sobre a vida ter estações. Então tem a estação de amar o Senhor, que o Senhor cativa o nosso coração está queimando, e Ele traz esses momentos de marco, de memorial, que eu vou sempre olhar para trás e lembrar que naquela estação Ele falou aquilo. E tem as estações onde o processo de santificação está intenso e que o Senhor está nos moldando, está nos quebrando, e que é mais sobre perseverar, só na fé, só no porque eu sei que eu preciso fazer isso, do que no meu coração está queimando e é por isso que eu estou aqui. Na verdade, isso é maturidade, né? Porque a vida é assim. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, eu quero te convidar a clicar no link abaixo, deixar os seus dados, porque temos mais. Sim, você ouviu bem. Então preparamos algumas coisinhas para você. Não deixa de se inscrever no link abaixo.